meu marido de 7 anos exigiu que dividíssemos todas as contas domésticas porque disse que não sustentaria uma mulher interesseira. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. 7 anos de casamento deveriam significar algo, ou pelo menos foi o que eu acreditei enquanto preparava o jantar naquela noite de terça-feira. O cheiro do frango perfeitamente temperado preenchia a nossa cozinha imaculada, um espaço que eu cuidava com um zelo quase religioso. Eu estava terminando de arrumar a mesa quando meu marido, Richard, entrou. Ele não me cumprimentou com o beijo de costume. Em vez disso, ele limpou a garganta de uma forma específica, aquele som seco que, após quase uma década juntos, eu sabia que precedia uma bomba disfarçada de conversa casual. Enquanto ele se sentava, Richard não olhou para o prato que eu levei uma hora para preparar. Ele abriu o laptop, que já estava estrategicamente posicionado no balcão da cozinha, e ajustou o colarinho com um nervosismo calculado. Andei pensando, disse ele, mantendo os olhos fixos na tela. As coisas precisam mudar por aqui. O tom de sua voz não era de preocupação, mas de uma frieza matemática que eu nunca tinha visto antes. Ele finalmente virou o laptop para mim, revelando uma planilha detalhada. Fiz as contas e, francamente, este arranjo não é mais justo para mim, continuou ele, gesticulando vagamente para nossa cozinha impecável como se fosse um desperdício de espaço. Eu trabalho duro todos os dias enquanto você faz, seja lá o que for isso. As palavras dele me atingiram como água gelada. Richard foi quem insistiu para que eu deixasse o meu emprego na área de marketing quando nos casamos. Naquela época, ele era romântico, dizia que queria cuidar de mim e que um homem deveria sustentar sua esposa. Agora, ele me olhava como se eu fosse um parasita. A planilha listava tudo com uma precisão assustadora: hipoteca de $2.947, contas de luz e água de $340, compras de mercado de $580 e até o seguro de $420. A partir do próximo mês, vamos dividir tudo 50-50, declarou ele com o entusiasmo de quem apresenta uma proposta de negócios brilhante. Mas eu não tenho um emprego, Richard. Você me pediu para sair, lembra? Respondi, minha voz saindo mais firme do que eu me sentia por dentro. Ele apenas acenou com a mão, desdenhoso. Isso foi antes. Agora é agora. Você é uma mulher inteligente, vai dar um jeito. Não estou administrando uma instituição de caridade aqui. Naquele momento, enquanto eu olhava para o homem cujas meias eu lavava e cujas refeições eu planejava meticulosamente, algo mudou dentro de mim. A mágoa profunda deu lugar a uma fúria cristalina e a uma clareza cortante. Então, deixe-me entender, eu disse, adotando um tom de voz que eu mal reconhecia, mas que exalava autoridade. Você quer que eu pague metade de tudo a partir do próximo mês? Ele sorriu, visivelmente satisfeito por eu estar sendo razoável em prática. Ele esperava lágrimas ou súplicas e, em vez disso, encontrou concordância. Richard não tinha ideia de que, ao decidir que seríamos parceiros de negócios em vez de marido e mulher, ele tinha acabado de me libertar de todas as obrigações que eu cumpria por amor. O jogo tinha começado, e eu pretendia jogar de acordo com as novas regras dele. A noite passou como um borrão de pensamentos acelerados e uma frieza que eu nunca imaginei sentir. Richard dormiu profundamente ao meu lado, roncando com a tranquilidade de quem acredita ter vencido uma batalha, sem perceber que acabará de declarar uma guerra que não poderia vencer. Eu, por outro lado, permaneci acordada, encarando o teto e redesenhando cada detalhe da minha existência. Ele queria uma parceria 50-50? Pois ele teria exatamente isso, mas não da forma que ele imaginava. A primeira coisa que fiz ao amanhecer foi entrar em contato com uma antiga colega da agência de marketing onde eu trabalhava. A sorte sorriu para mim, eles precisavam desesperadamente de uma consultora sênior para um projeto de 6 meses. O salário era mais do que suficiente para cobrir a minha nova cota e ainda sobraria uma quantia considerável. Assinei o contrato digitalmente antes mesmo de Richard acordar para o seu café da manhã. Quando ele finalmente apareceu na cozinha, com aquele sorriso presunçoso de quem detém o poder, ele me encontrou sentada à mesa com o meu próprio laptop aberto, vestindo um conjunto de alfaiataria que não usava há anos. Ele arqueou as sobrancelhas, surpreso. Conseguiu um emprego tão rápido, ironizou ele, servindo-se do café que eu tinha preparado. Eu olhei para ele com um olhar vazio, desprovido de qualquer calor assim, Richard. Sou uma mulher inteligente, lembra? Você mesmo disse isso ontem à noite.
Ele deu de ombros, sem captar a mudança na minha energia. Para ele, tudo ainda era sobre dinheiro. No entanto, a verdadeira mudança começou quando Richard terminou o seu café e deixou a caneca suja sobre o balcão, caminhando em direção ao escritório em casa como fazia todos os dias, esperando que eu limpasse a sua bagunça, lavasse as suas roupas e planejasse o seu jantar. Eu não me mexi. Continuei focada na minha planilha, a minha própria versão da justiça em que ele tanto pregava. Quando deu meio-dia, Richard saiu do escritório com uma expressão de fome. "O que temos para o almoço?" perguntou ele, olhando para o fogão apagado. Eu levantei os olhos do meu computador calmamente. "Eu não sei, Richard." "O que você vai preparar para você?" Ele piscou, confuso. "Como assim? Você sempre faz o almoço." Eu dei um sorriso leve, mas que não chegava aos olhos. "Bem, de acordo com a sua nova política de 50 a 50, o meu trabalho doméstico, que antes era a minha contribuição para o nosso acordo, agora é um serviço cobrado. Como não estamos dividindo o trabalho doméstico na sua planilha, decidi que, a partir de hoje, cada um cuida das suas próprias necessidades básicas. Eu já almocei uma salada que preparei apenas para mim. Se você quiser que eu cozinhe para você, o valor da minha hora de serviço doméstico é de $50. Podemos adicionar isso à planilha de despesas mensais se você quiser." O rosto de Richard passou do vermelho para o roxo em segundos. "Você está sendo ridícula. Isso é um casamento, não um restaurante." Eu soltei uma risada seca que ecoou pela cozinha. "Engraçado você dizer isso agora. Ontem à noite, você me disse que não geria uma instituição de caridade. Se o meu tempo e o meu esforço na manutenção desta casa e da sua vida não têm valor monetário para você, então eu não vou mais desperdiçá-los de graça. Se dividimos as contas, dividimos as responsabilidades. Ou você limpa metade da casa e cozinha metade das refeições, ou você me paga pelo serviço. O que prefere?" Ele bufou e saiu furioso da cozinha, resmungando sobre como eu era vingativa. Mas ele ainda não tinha visto nada. Naquela tarde, fui ao supermercado e fiz as compras apenas para as minhas necessidades. Comprei o meu café favorito, as minhas frutas, a minha carne. Quando voltei, organizei tudo em prateleiras específicas na despensa e no frigorífico. Usei uma fita adesiva colorida para marcar o que era meu. Richard assistiu a tudo com um olhar de descrença absoluta. Quando ele tentou pegar uma das minhas maçãs orgânicas, eu segurei o braço dele. 50%, Richard. Aquelas maçãs murchas na gaveta de baixo são as que você comprou com o seu dinheiro. Estas são as minhas. A tensão na casa tornou-se quase palpável. Richard tentou manter a pose de durão durante a primeira semana, mas a realidade de ter que lavar as próprias camisas e comer comida congelada começou a pesar. Ele era um homem que não sabia sequer onde guardávamos o detergente para a máquina de lavar. Eu o via parado na lavandaria, olhando para os botões da máquina como se estivesse diante de um painel de controle de um fogão espacial. Eu passava por ele com a minha cesta de roupas perfeitamente passadas e não oferecia ajuda. Cada vez que ele abria a boca para reclamar, eu simplesmente apontava para a planilha impressa na porta do frigorífico. O que ele chamou de um acordo contra mulheres interesseiras estava se tornando a sua pior prisão. Ele achava que, ao me forçar a pagar, ele ganharia controle sobre mim, mas ele fez o oposto. Ele me lembrou de que eu era perfeitamente capaz de me sustentar e que a única razão pela qual eu cuidava dele era o amor, um amor que ele estava assassinando com a sua ganância. Richard começou a perceber que o serviço de esposa em que ele recebia de graça valia muito mais do que os $2.000 que ele queria que eu contribuísse. Mas eu estava apenas começando a mostrar a ele o verdadeiro custo de ser um homem solteiro dentro de um casamento. A segunda semana desta nova parceria estratégica transformou a nossa casa num campo de batalha silencioso e metodicamente dividido. Richard, que sempre se orgulhou de ser um homem de lógica e números, estava a descobrir que a lógica do lar é muito mais complexa do que uma folha de Excel. Na manhã de quarta-feira, ele entrou no quarto em pânico porque não tinha nenhuma camisa lavada e engomada para uma reunião importante com investidores. Ele abriu o armário e encontrou apenas cabides vazios do seu lado, enquanto o meu lado exibia blusas perfeitamente alinhadas e com cheiro a lavanda. Ele virou-se para mim, com o rosto vermelho, exigindo saber onde estavam as suas camisas. Eu nem desviei os olhos do meu tablet, onde revia os relatórios da minha nova consultoria.
respondi calmamente que as camisas dele estavam exatamente onde ele as tinha deixado, no fundo do cesto de roupa suja, à espera que ele as lavasse ou que contratasse um serviço externo. Ele gritou que eu estava a ser infantil, que o acordo era sobre as contas e não sobre a destruição da nossa rotina. Eu levantei-me, caminhei até ele e olhei-o fixamente. Expliquei-lhe que, se eu agora era uma coabitante que pagava 50% de cada custo operacional da casa, o meu tempo pessoal já não estava incluído no pacote de benefícios dele. Fiz as contas em voz alta. Se eu gastava 10 horas por semana a cuidar das coisas dele, e a minha hora de consultoria valia agora $80, ele estava a receber um subsídio de $800 por semana da minha parte. Como tu não queres sustentar uma interesseira, Richard, eu decidi que também não vou subsidiar um homem preguiçoso, rematei. Ele teve de ir para a reunião com uma camisa comprada à pressa num centro comercial, visivelmente mal ajustada e com as marcas das dobras da embalagem. O ponto de ruptura aconteceu durante o fim de semana. O Richard decidiu convidar os seus pais para um jantar de domingo, como fazíamos sempre. Ele presumiu que, perante as aparências e a presença da família, eu voltaria ao meu papel de esposa anfitriã. Viu chegar do supermercado com sacos cheios de carnes caras e vinhos, depositando-os no balcão com um olhar triunfante, como se me estivesse a dar os ingredientes para minha redenção. Eu observei-o em silêncio enquanto ele esperava que eu começasse a picar os legumes. Em vez disso, peguei nas minhas chaves e na minha mala. Onde vais? Os meus pais chegam daqui a 1 hora, perguntou ele, incrédulo. Eu informei-o de que tinha uma reserva para uma pessoa num restaurante novo que queria experimentar e que, como não tínhamos acordado uma divisão de tarefas para eventos sociais, ele teria de cozinhar, servir e limpar sozinho. O jantar foi um desastre absoluto, segundo o que ouvi mais tarde através das mensagens furiosas da minha sogra. Richard não sabia o tempo de cozedura do assado, esqueceu-se de temperar os acompanhamentos e a cozinha parecia uma zona de guerra quando os pais dele foram embora, mais cedo do que o previsto. Quando cheguei a casa, encontrei-o sentado à mesa, rodeado de pratos sujos e restos de comida queimada. Ele olhou para mim com uma mistura de ódio e exaustão. Estás satisfeita? Humilhaste-me à frente dos meus pais, sibilou ele. Eu apenas guardei o meu casaco e respondi que a humilhação era apenas o resultado da sua própria incompetência e da sua insistência em tratar-me como uma funcionária não remunerada. O que ele ainda não tinha percebido era que eu não estava apenas a dar-lhe uma lição, eu estava a construir a minha rota de fuga. O dinheiro da minha consultoria estava a ser depositado numa conta que ele não podia ver. Enquanto ele se debatia para manter o seu estilo de vida e pagar a metade das contas que agora lhe pesavam, já que ele tinha de gastar o dobro em comida feita e serviços de lavandaria, eu estava a recuperar a minha independência financeira e mental. A nossa casa, que antes era o meu santuário, tornou-se apenas um edifício que eu partilhava com um estranho ganancioso. Cada interação era uma transação, cada conversa era uma negociação. Richard achou que ia ganhar dinheiro ao dividir as contas, mas estava a perder a única pessoa que fazia com que a vida dele valesse a pena viver. Ele queria uma parceira 50-50, mas estava prestes a descobrir que, no casamento, quando se começa a contar os cêntimos, o amor é a primeira coisa a declarar falência. E eu estava pronta para assinar o encerramento daquela empresa. A terceira semana da nossa nova realidade financeira trouxe uma mudança que o Richard não previu, a minha ausência emocional completa. Eu estava fisicamente na casa, mas tinha me tornado um fantasma de eficiência. O meu novo trabalho de consultoria estava a correr melhor do que eu esperava, e a minha mente estava ocupada com estratégias de marketing e reuniões de alto nível, o que tornava as reclamações mesquinhas dele sobre o preço do papel higiênico ou a conta da luz parecerem ruídos de fundo irrelevantes. Richard, por outro lado, estava a desintegrar-se. O homem que se gabava de ser o mestre da eficiência financeira estava agora a descobrir que a vida de um adulto funcional exige mais do que apenas pagar faturas. Numa noite de quinta-feira, cheguei a casa mais tarde do que o habitual após um jantar de negócios com potenciais clientes. Encontrei o Richard na sala, cercado por papéis e com uma expressão de puro desespero. O cesto da roupa suja estava a transbordar no canto da sala, e o cheiro a comida de take-away barata pairava no ar. Ele olhou para mim, esperando talvez uma palavra de conforto ou um gesto de piedade. Eu apenas tirei os meus saltos altos, coloquei a minha mala de marca, comprada com o meu primeiro bônus da consultoria, sobre a mesa e dirigi-me à cozinha para beber um copo de água. Maia, precisamos de falar a sério, disse ele, seguindo-me. Esta situação está a ficar fora de controlo.
A casa está um caos, eu não tenho meias lavadas e a conta do supermercado duplicou porque estamos a comprar tudo em separado. Isto é ridículo. Somos casados, por amor de Deus. Eu virei-me lentamente, segurando o copo de água com uma calma que parecia irritá-lo ainda mais. Engraçado mencionares o casamento agora, Richard. Há 3 semanas, a tua prioridade era garantir que eu não era uma interesseira. Agora que sou uma parceira econômica plena, estás a reclamar dos custos operacionais? Ele tentou argumentar que o espírito do acordo era apenas sobre justiça financeira, não sobre a cessação de todos os cuidados domésticos. Eu sorri-me, um sorriso seco e profissional. Richard, tu não podes escolher as partes do casamento que te convém. Se queres que eu seja uma colega de quarto que paga metade das contas, então tens de aceitar que eu não sou a tua empregada, a tua cozinheira ou a tua assistente pessoal. Eu trabalho 50 horas por semana agora. O meu tempo é valioso. Se queres que eu lave a tua roupa, o preço é o mesmo que cobro aos meus clientes por hora de consultoria estratégica, ajustado para serviços manuais. Queres que eu passe fatura ou preferes transferência imediata? O rosto dele contorceu-se numa mistura de raiva e humilhação. Ele percebeu que a sua tentativa de me controlar através do dinheiro tinha falhado miseravelmente. Em vez de me tornar mais dependente, ele tinha me dado a desculpa perfeita para retirar todo o trabalho emocional e físico que eu investia na relação sem qualquer retorno. Naquela noite, enquanto ele tentava desesperadamente descobrir como funcionava o ferro de engomar, eu estava no meu computador a procurar apartamentos para arrendar. Eu já não estava a lutar pelo nosso casamento, eu estava a financiar a minha liberdade. O golpe de misericórdia veio quando Richard descobriu que eu tinha sido promovida a consultora sênior permanente, com um salário que, em breve, ultrapassaria o dele. Ele viu o contrato sobre a secretária e a sua reação não foi de orgulho, mas de um medo palpável. Ele percebeu que a interesseira que ele tanto temia agora tinha mais poder financeiro do que ele. Ele tentou sugerir que voltássemos ao sistema antigo, dizendo que tinha tido saudades da nossa dinâmica anterior. Eu olhei para ele e, pela primeira vez em 7 anos, não vi o homem que eu amava, mas sim um contabilista mesquinho que tinha tentado trocar o meu valor humano por uma folha de cálculo. O sistema antigo morreu no momento em que me chamaste interesseira à frente daquela carcaça de frango, Richard. Agora, só existem transações. E a minha próxima transação vai ser a mais cara de todas para ti. Saí da cozinha deixando-o sozinho com a sua planilha, que agora parecia uma sentença de isolamento. Eu tinha aprendido a lição que ele me tentou ensinar: tudo tem um preço. E o preço de me ter como esposa era algo que ele já não podia pagar. Eu estava a contar os dias para a entrega do meu novo apartamento, um lugar onde cada cêntimo gasto seria para minha própria felicidade, e onde ninguém jamais ousaria colocar um valor monetário na minha dedicação. Richard queria dividir tudo ao meio? Pois bem, íamos começar por dividir as nossas vidas, de forma permanente e irrevogável. A última parte do seu plano de justiça estava prestes a ser executada, mas seria eu assinar o cheque final. A manhã em que finalmente decidi sair foi a mais silenciosa de toda a minha vida. Richard tinha saído cedo para uma reunião, provavelmente ainda convencido de que a sua estratégia de justiça financeira o tinha tornado um homem mais rico. Ele não fazia ideia de que a sua riqueza agora se resumia a números numa conta bancária, enquanto a sua vida real estava a ser empacotada em caixas de papelão. Graças ao meu novo salário de consultora sênior e ao planeamento meticuloso das últimas semanas, eu tinha assinado o contrato de um apartamento moderno no centro da cidade. Um lugar onde o termo interesseira nunca seria pronunciado. Enquanto a equipa de mudanças levava os móveis que eu tinha comprado com o meu próprio dinheiro antes e durante o casamento, eu deixei um envelope pardo sobre o balcão da cozinha, exatamente no mesmo lugar onde ele tinha colocado a sua planilha infame semanas atrás. Dentro do envelope não havia dinheiro, mas sim os papéis do divórcio e uma última fatura detalhada. Eu tinha contabilizado cada hora de trabalho doméstico, cada refeição preparada, cada peça de roupa lavada e cada gestão administrativa que fiz durante 7 anos, cobrando o valor de mercado para cada serviço. O total era uma cifra astronômica, muito superior a qualquer conta de luz ou hipoteca que ele me forçou a dividir. Anexei uma nota curta: considera isto o acerto final de contas. Já que não sustentas interesseiras, eu decidi que não subsidio maridos ingratos. O saldo é teu. Quando Richard chegou à casa e encontrou a sala vazia, ele ligou-me imediatamente. A voz dele estava trêmula, uma mistura de raiva e puro pânico.
Maia, o que é isto? Onde é que estás? Tu não podes simplesmente levar metade da casa. Eu respondi com uma calma que só a independência absoluta pode proporcionar. Eu não levei metade, Richard. Levei apenas o que é meu por direito, tal como tu querias. A casa é tua, as faturas são tuas e a solidão também é tua. Podes ficar com os teus 100% de tudo agora. Afinal, uma mulher interesseira como eu seria apenas um custo adicional no teu orçamento, não é? Desliguei o telefone antes de ouvir a sua resposta e bloqueei o número dele. O processo de divórcio foi rápido. Com o meu novo rendimento e as provas de que ele me tinha coagido financeiramente após me ter pedido para abandonar a carreira anos antes, o tribunal não foi gentil com ele. Richard teve de me pagar uma compensação significativa pela quebra de expectativas e pelo tempo em que trabalhei como sua gestora doméstica sem remuneração. Ele tentou argumentar que éramos um casal moderno, mas o juiz lembrou-lhe que modernidade não é sinônimo de exploração. Ele acabou por ter de vender a casa grande que tanto se orgulhava de manter, porque, sozinho, ele não tinha a menor ideia de como gerir os custos ocultos que eu costumava absorver. Hoje, quando entro no meu novo apartamento, sinto o cheiro a flores frescas e a liberdade. Cada objeto aqui foi escolhido por mim, pago por mim e pertence apenas a mim. Aprendi que o amor nunca deve ser contabilizado numa planilha de Excel e que um parceiro que vê a tua dedicação como um débito não merece o teu crédito. Richard queria dividir as contas para não se sentir usado, mas acabou por dividir a sua própria vida até não sobrar nada além de um homem amargurado com uma calculadora na mão. Eu, por outro lado, nunca fui tão rica não pelo dinheiro na conta, mas pela certeza de que o meu valor não é algo que possa ser dividido por dois. 7 anos de casamento ensinaram-me muito, mas o último mês ensinou-me o mais importante: a única pessoa que nunca me vai cobrar pelo meu próprio valor sou eu mesma. E essa conta, finalmente, está paga. Obrigado para quem ouviu até aqui. Curta e se inscreva no canal para mais vídeos.